Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Essa manhã é uma manhã maravilhosa na presença de Deus. É bom cultuar em casa, né? Na verdade, é um instrumento que alcança muitas vidas que não podem ir, porque tem muitas pessoas acamadas, tem muitas pessoas que não conseguem, mas estão sem força. Mas nessa manhã eu creio que Jesus vai visitar, eu creio que o Espírito de Deus vai tomar e mandar abacai a cada vida, e o Senhor Jesus vai dar vitória nessa manhã. Eu já quero contar um testemunho para começar da outra vez que eu ministrei. Eu não sei se as irmãs vão lembrar, mas eu ministrei em Gênesis 22 sobre a Abraão, né, sobre Isaac, e naquele mesmo dia eu estava precisando de um valor, estava precisando de um valor para cobrir umas contas minhas, e naquele mesmo dia, à tarde, caiu o valor que eu precisava na minha conta. Então, Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele abençoa tanto espiritualmente como materialmente. A gente precisa andar junto, né? Deus, ele é maravilhoso. E ontem, quando eu recebi, na verdade, quando eu recebi o convite, Deus já gerou uma palavra no meu coração e eu quero deixar nessa manhã, porque Deus, ele é fiel, amém? Que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número, aleluia, Jesus 15, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aleluia. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, meditando nessa palavra, Jesus, ele contou várias parábolas para que o povo entendesse melhor qual é a boa, agradável vontade de Deus. E a Bíblia diz que nessa parábola, Jesus, ele compara um homem muito rico, um dono de uma fazenda, não sei, de muita terra. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, e o menor dele, eu falo assim, irmãos, que ele saiu daquela casa sem propósito, porque a Bíblia diz que ele sai, ele pede a sua parte, né, a herança dele, ele sai da sua casa, ele sai sem propósito, quer dizer, ele não queria compromisso, alamandarabacai. Muitas pessoas não querem compromisso, irmão, porque com Deus é diferente, com Deus é compromisso. Com Deus não se der eu vou,
se eu quiser eu faço, se der vontade eu faço, eu senti isso, eu senti aquilo, não. Com Deus não é assim, lá Mandarabacai. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então a Bíblia diz que aquele jovem, ele sai de casa, ele pega toda a sua parte da sua herança, ele sai de casa, mas ele sai sem propósito, ele sai sem compromisso. Por quê? Porque ele já não queria mais trabalhar, ele já não queria mais acordar cedo, porque a gente sabe que quem mora no campo não levanta tarde, não levanta meio-dia. Quem mora no campo levanta cedo. Eu sou paranaense, eu sei disso. A gente levantava antes do sol nascer, já estava todo mundo para fora trabalhando. A mãe já estava colocando as panelas no fogão a lenha, acendendo a Mandarabacai. E era trabalho. Então, quem quer compromisso? Ninguém quer compromisso. Só que com Deus é diferente. Deus, nesses últimos dias, ele está procurando pessoas com compromisso, pessoas que tenham aliança verdadeira com Jesus, pessoas que, aleluia, que têm a madrugada com Cristo, que têm um jejum, que têm uma vida de santificação, porque a palavra diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então, não dá mais para perder tempo. Não dá. Nós precisamos andar verdadeiramente fazendo a obra de Cristo. Não importa como, irmãos, porque muitas pessoas acham que fazer a obra é viajar para outro país, é viajar para outra nação para fazer a obra. Não, a gente faz a obra encostado de casa. A gente faz a obra olhando para o vizinho, lá Mandarabacai, a gente faz a obra orando pelo vizinho, orando pela casa, orando pela família. Então, aquele jovem, ele já não queria mais esse compromisso com o pai, porque andar com o pai, irmãos, é diferente. Quem anda com o pai, lá Mandarabacai, recebe conselho. Quem anda com o pai, aleluia, tem direção. Quem anda com o pai tem compromisso. Quem anda com o pai faz o que o pai manda e não o que quer. Alamandarabacai. E eu sinto Jesus nesta manhã. Eu sei que Jesus vai atrair, que o Espírito de Deus vai atrair pessoas para um compromisso sério com Deus, porque o Senhor Jesus, ele veio para salvar, para libertar, para curar. Não é para as pessoas viverem aprisionadas, achando que vai morrer se fizer, achando que vai morrer se não fizer. Não, Jesus quer que você tenha liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de adorar, liberdade de exaltar, liberdade de glorificar. Não importa a tua aparência, porque Jesus é quem liberta. O Espírito de Deus é quem trabalha, Alamandarabacai. E o Espírito Santo, ele trabalha por dentro. Ele vai arrancando tudo que não presta por dentro, para depois ele mexer por fora. Então a Bíblia diz que esse jovem, ele pega toda a parte igreja, e ele vai embora. Mas a Bíblia diz que ele não vai perto, não, ele vai muito longe. Ele sai longe, para muito longe da casa do pai. Alamandarabacai, Alabaia, Súria, Andalabachori, Minai. Ele sai para muito longe da casa do pai. E todo o dinheiro que ele tinha, ele começou a gastar. Ele saiu sem propósito. Quem sai sem propósito, joga fora. Alamandarabacai. É que nem as 10 virgens. As 5 tinha propósito. Qual era o propósito? Encontrar com o noivo. As outras 5 não tinha propósito, porque se tivesse, tinha buscado azeite. Se tivesse, tinha tido compromisso, Alamandarabacai, antes do horário, Alabai. Antes de chegar a hora do noivo, do jovem gritar, tá na hora, elas já estariam preparadas se tivesse propósito. Precisa ter propósito com Deus. E a Bíblia diz que aquele moço, ele sai e gasta tudo a herança dele. Ele gasta tudo, ele acaba com tudo. E a Bíblia diz que só que ele pedia as coisas, mas ninguém lhe dava nada. Porque quando Deus quer tratar com o ser humano, irmão, você pode correr o mundo, Alamandarabacai. Você pode fazer o que quiser, mas Alamandarabacai, mas sem a direção de Deus, sem o propósito, não chega a lugar nenhum. Porque não era pecado ele pedir a herança dele, não era. Ele poderia pedir a parte dele, mas sair com propósito. Talvez ele poderia pedir a parte dele e falar assim, eu vou
comprar uma fazenda para mim, eu quero morar naquela fazenda e eu quero fazer as minhas coisas. Poderia, porque não é pecado. Só que aquele jovem saiu sem propósito, sem compromisso. Porque precisa ter propósito, precisa ter compromisso. Alamandarabacai. É como uma pessoa quando ela está desempregada, ela coloca no coração dela assim: eu vou naquela empresa com propósito. Alamandarabacai. Eu vou com propósito. E se eu for com propósito, eu vou conseguir. Alamanto. Tudo tem que ter um propósito. Saiu sem propósito, gasta tudo que tem. Só vai dar canseira, fica doente, porque está longe do Pai. Alamanto. Sem propósito, longe do Pai, não dá certo. E a Bíblia diz que ele foi e gastou tudo, e ele pedia, só que ninguém lhe dava nada. Porque quando, irmãos, Deus quer fechar, cerrar o céu, não tem como. Mas quando você sai, Jesus, eu vou, estou indo com propósito, vou fazer a tua vontade, vou fazer o teu querer, vou te obedecer. Ai, irmão, alabai, decalamandarabacai, todas as correntes vai se quebrando e todas as portas vão se abrindo, alamandarabacai, porque ele faz dessa maneira, daia súria. E a Bíblia diz que aquele moço gastou tudo que tinha e começou a passar fome e necessidade. Porque o crente longe da igreja, longe do Pai, longe do Espírito Santo, alamandarabacai, ele começa a passar necessidade. Ele e eu sei que o Espírito de Deus nesta manhã vai tocar em quem já perdeu o desejo de estar com Cristo. O Espírito de Deus vai levantar os caídos nesta manhã, decalamanto. O Espírito de Deus vai levantar, vai colocar no coração, na mente, no subconsciente o desejo ardente de servir a Cristo. Alamandarabacai, ele vai estar lavando o carro e vai estar cantando e adorando a Deus. Ela vai estar lavando louça e vai estar glorificando o nome de Deus, porque é dessa maneira andar com o Pai. A Bíblia diz que quando esse moço começa a passar necessidade, começa a passar fome, ele cai em si. Ele lembra do pai, Lamandarabaio. Ele lembra da casa, Lamandarabacai. Ele lembra que lá ele tinha tudo. Ele lembra que lá ele tinha até empregados a seu, aleluia, a seu serviço. Ele lembra que lá o pai, quando ele acordava, a mesa estava preparada, Aramandarabacai. Quando ele acordava, a roupa dele estava arrumada, porque a casa do pai é assim, casa do pai, casa da mãe é desse jeito, é tudo arrumado, é tudo em ordem, chega, tá pronto, alamandarabacai. Quando sai, o pai diz, Deus abençoe, lamandarabacai. Quando chega, o pai abraça, porque ama. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele disse assim, na casa de meu pai eu tinha tudo. E ainda a Bíblia diz, aleluia, alamandarabacai, que quando ele cai em si, ele fala, eu vou voltar. Alabai, eu sei que Jesus está falando com pessoas nesta manhã, porque não é só estar dentro da igreja, não. Dentro da igreja vai multidão. É como quando estavam com Jesus o povo. Multidão estava com Jesus, mas só os discípulos seguiam Jesus. E de 12, um só participava de tudo. Alabaio, alamandarabacai. Ser discípulos, irmãos, é ser participante das coisas do céu. Ser discípulo é ser participante do reino. Não é só estar dentro da casa, mas é participar do que Deus coloca na mesa todos os dias. E todos os dias tem comida, todos os dias tem pão, todos os dias tem azeite, todos os dias tem água. Alamandarabacai, para quem senta na mesa. Porque na mesa do Pai não falta nada. A Bíblia diz que ele cai em si. E ele fala, vou voltar. Alabai, alamandarabacai. Eu vou voltar. Eu sei que eu pequei contra o céu e contra o meu Pai. Porque a primeira atitude de um servo ou de um filho é o arrependimento.
Eu me arrependo, Alamandarabacai. Oh, Espírito Santo, eu me arrependo, Senhor, por tudo que eu fiz de errado. Ah, se eu te conhecesse antes, Lamandarabacai. Aquele filho poderia dizer assim: ah, se eu soubesse que eu ia passar por toda essa aflição, porque a Bíblia não diz, irmãos, e eu também não procurei em estudo nenhum, quanto tempo esse menino ficou longe da casa do pai. Eu sei que eu fiquei mais de 15 anos. Eu sei que eu fiquei mais de 15 anos longe da casa do pai. Ah, Espírito Santo, e como eu sofri, como eu chorei longe da casa do pai. Aí, às vezes as pessoas perguntam, mas hoje não tem luta? Tem, só que tem uma coisa, o valente está na frente, Alamandarabacai, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que peleja por nós, aquele que, quando você vai fazer o exame, você fala, Jesus, entra comigo. Você vai no mercado, Jesus, entra comigo, Alamandarabacai. Eu estou falando de experiência própria, de ver o próprio Jesus junto comigo em hospital, junto comigo em supermercado e dizendo, filha, vai pegando o que você precisa, vai pegando. E eu, Jesus, esse dinheiro não vai dar. E o Senhor, vai pegando, seu filho está pedindo isso, põe, sua filha está pedindo, põe que eu vou fazer passar. Oh, Rebai, eu sou recalamanto, oh, glória. E chegarmos, passar e ainda sobrar. E com tudo aquilo que eu queria, que os meus filhos queriam. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que é bom estar na casa do Pai. Porque quem anda fora de propósito se perde no caminho, entra em atalhos, corre perigo. Rebaio, remandarabacalabaxúria. Corre perigo quem está fora da cobertura do Pai. E a Bíblia diz, aleluia, que quando aquele moço cai em si, ele fala, eu vou voltar, porque eu sei que até os funcionários do meu pai comem bem. Porque aquele homem era bom, aquele fazendeiro não era um fazendeiro ruim, não era como o juiz injusto, não. Que nem aquela mulher que chega lá e começa a bater, eu preciso da minha bênção, eu preciso. E a Bíblia diz que aquele juiz, ele era iníquo, ele era ruim, ele era perverso, ele não temia a Deus e nem os homens, ele não temia os homens e nem a Deus. Mas quando Deus determina, quando Deus fala, irmãos, não tem para ninguém, nem o maior juiz da terra pode impedir a mão de Deus, nem o maior de Calabaxúria, nem o maior juiz da terra para a mão do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que aquele moço, então, ele se humilha e fala, eu vou voltar, mas eu vou voltar diferente. Eu conheci o lado de fora, eu sei que não é bom. A Bíblia diz que ele volta, mas volta com propósito. Aí ele volta com propósito. Nem que for para eu ser um funcionário do meu pai, um empregado dele. Porque o empregado do meu pai é bem tratado, Alamandarabacai. Porque quando uma pessoa, irmãos, ela corre de Cristo, ela sai debaixo da cobertura de Deus, ela só vai padecer, ela só vai sofrer. Não tem nada, o mundo não tem nada, tudo é passageiro, tudo é passageiro. Às vezes a gente fica orando, Deus, eu queria tanto isso, tanto aquilo, aí Deus dá, mas é rapidinho que passa aquela alegria. Mas a alegria do crente é diferente. A alegria de quem está na casa do Pai é diferente. Porque o nosso tesouro não está na terra. Tudo que nós ganhamos dá prazer na nossa alma, Alamandarabacai. Tudo que nós ganhamos do céu dá prazer na nossa alma. A gente sente alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente sente a alegria do céu, Rebaio. Nem que for um chinelo usado, você sente a alegria do céu, porque você sabe, Alamandarabacai, que você não é normal, que você não é dessa terra, que a terra que você vai andar, a rua que você vai andar é diferente. Talvez não vai usar nem chinelo. Alabaio, Alamandarabacai. E a Bíblia diz que aquele moço, ele volta diferente. E eu me lembrei, irmãos, de um testemunho que quando eu voltei para Jesus, ou melhor, quando Jesus veio me resgatar aqui na minha casa, eu fui para Brasil para Cristo, lá do Jardim Felicidade. Lá tinha umas irmãs, 3 irmãs só, que oravam muito. Uma delas era minha mãe. Orava no cimento da igreja porque a igreja não tinha piso. Isso há quase 20 anos atrás. E quando eu voltei para Jesus, quando Jesus veio me buscar aqui na minha casa, nessa casa que eu estou hoje, Jesus, ele me levou para aquela igreja, para aquela congregação. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu comecei a limpar a igreja.
Depois de uns 2 anos, eu comecei a limpar a igreja. Eu limpava as cadeiras, eu varria, Alamandarabacai. Mas a alegria na minha alma era tão grande, tão grande, tão grande, que eu nunca sonhava que um dia eu ia poder falar da palavra de Deus. Porque eu tinha saído de um irmãos, era correntes, era cadeias. Eu fiquei 2 anos em fase de libertação. Mas Jesus tinha um propósito na minha vida, o Pai tinha um propósito comigo. E eu comecei a limpar aquela igreja e fazer as coisas para o Senhor com alegria na alma. Aí eu olhava as pessoas um pouco mais antigas, que não tinham tido encontro com Deus ainda, e reclamavam das coisas. Eu falava, mas como reclama? O mundo é tão ruim, e aqui dentro é tão bom. Aqui dentro você tem a presença do Espírito de Deus. Aqui dentro, quando você está doente, alguém ora por você, Jesus já cura. Aqui dentro, Jesus abre as portas. Aqui dentro, Jesus multiplica o pão. Aqui dentro, Jesus faz. Alamanco. E aí, um dia, eu falei assim, a minha oração foi essa. Senhor, não me deixe afastar da tua presença nunca mais. Nem que for para eu dar papel higiênico na porta do banheiro para o povo. Que os meus ouvidos possam estar atentos e eu conseguir ouvir a tua voz lá de fora. Porque o banheiro era do lado de fora. Mas não tem problema, Jesus. Só não me deixe sair da tua presença. Alabaio. Depois de mais de uma semana, o Senhor toma a boca de um profeta e diz assim, filha, porque tu me pedisse isso, vou eu fazer isso. Alamandarabacai, alabaio. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher viúva, ela começou a bater na porta daquele juiz. Eu não sei se era de manhã, de tarde, de noite, ou se era o dia todo, mas ela não saía da porta dele. E também não sei quantos anos levou para ela receber a vitória dela. Mas a Bíblia diz que ela insistiu, porque ela precisava que fosse feita justiça. A Bíblia diz o quê? Que aquele juiz, mesmo não temendo a Deus nem os homens, o que ele disse? Eu vou fazer. Eu vou fazer porque assim ela sai da minha porta, ela sai da minha vida. Diferente de Deus, Alamandarabacai. A Bíblia diz que quando esse moço, ele cai em si, ele se humilha, porque ele chega para o pai dele. O pai dele já vê ele de longe, Alamandarabacai. Porque o pai não cansou de esperar. Deus, ele não cansa de te esperar, Decalamandarabacai. Deus, ele não cansa de esperar. Ah, irmão, mas aqui é tudo crente. Não, irmãos, nem todos os crentes estão assim alinhados com o Espírito de Deus. Nem todos os crentes estão ouvindo mais a voz de Deus. Lá mandarabacai. Não. Como aquele filho no começo não ouviu. Talvez, irmãos, o pai chegou a sentar com ele e explicar. Fala, filho, eu já sou vivido. Aí fora não é bom, mas eu quero ir, pai. Eu quero conhecer, então vai. Deus permite. Deus me permitiu 15 anos afastada dele, mas nenhum dia eu fui feliz como eu sou hoje. Nenhum dia eu tive alegria na minha alma, Alamandarabacai, porque a nossa alegria, ela não é por fora, ela não é por fora, ela é por dentro. Eu sei que o sorriso aformoseia o rosto, eu sei disso. Mas a nossa alegria, ela brota, Alamandarabacai. Quando você fala com uma pessoa, você fala de Jesus, a pessoa, ela não sente, ela fala, não é normal. Não é normal, Alamandarabacai. Não é normal. Alabaio. E a Bíblia diz que quando, eu tenho certeza que aquele pai, ele explicou para o filho a tristeza que seria lá fora, mas o filho queria ir, então vai. E ainda Deus dá tudo ainda. Alamandarabacai. Ele foi com o que ele tinha recebido. Com toda a metade da herança, o pai deu e ele foi. Gastou tudo, ficou triste. Passou fome e necessidade. Passou frio, irmão. É que a gente às vezes lê assim meio por cima, a gente não pensa. Quanto tempo foi que ele ficou lá fora? Quanta fome aquele jovem não passou querendo comer sujeira de porco. Porque aquilo era uma sujeira mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus, Alamandarabacai, Alabai, ele não dispensa ninguém. Quando aquele jovem volta, o pai dele vê ele de longe, porque o pai já estava esperando. O pai está esperando nossa atitude diferente.
Porque não é adorar a Deus só com os lábios, não. Alamão, é adorar a Deus com a alma. É acordar de manhã e olhar para o céu e dizer, meu Deus, que coisa mais linda, Alamandarabacai. Olha o dia que fez o Senhor. Vamos nos alegrar nele, porque ele é bom e maravilhoso. Já foi falado aqui nessa manhã. E a Bíblia diz que aquele pai espera o filho, está esperando o filho voltar. Quando ele vê o filho de longe, ele já corre e abraça aquele filho, beija aquele filho, abraça Alamandarabacai, porque o abraço do Espírito de Deus é diferente. O abraço do Espírito Santo, quando Deus te toma para abraçar uma pessoa, não é você, é o próprio Deus abraçando. E a Bíblia diz que aquele jovem, o pai olha para ele e vê o estado dele. E eu imagino como ele estava, sujo, sem alegria, Alamandarabacai, talvez com cabelo ruim, sujo, cabelo tudo sujo. E o que o pai faz? Pede para os servos, olha, corre, pega a melhor roupa, Alamandarabacai. Deus está restaurando nesta manhã vidas, Alamandorebacai. Deus está restaurando compromisso com pessoas nesta manhã, porque Deus te chamou por atalaia. Deus te chamou para o profeta, Alamandarabacai. E profeta é aquele que diz assim, ó, não é aquele que vai entregar mensagem a oculta, a profunda e a escondida, não. É aquele que diz, Jesus te ama, Jesus te abraça, Alamandarabacai. Esse é o profeta de Deus, irmão, dessa geração, esse é o profeta. E a Bíblia diz que aquele pai já manda buscar a roupa daquele jovem, acredito que toma um banho daqueles, tem o cabelo cortado, é bem arrumado. E o pai faz o quê? Coloca um anel. Anel, aliança, compromisso. Compromisso. Eu acredito, irmãos, que aquele jovem, ele nunca sentiu o que ele sentiu naquele dia. Porque ele chegou tão humilhado. Ele chegou humilhado. Ele disse, olha, pai, pode fazer de mim um dos seus trabalhadores. Não tem problema. Alamandarabacai. A mesma coisa é o dia de hoje, mas quando as pessoas vêm para a presença de Deus, elas já querem ser missionários, pastores e não sei o que, irmão. Alamandarabacai. O maior chamado de Deus na nossa vida é o céu. E o céu nos aguarda, Lamanto. O céu nos aguarda. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que lá não vai haver mais choro, não vai haver tristeza, não vai haver dor. Aqui é tudo passageiro. E a Bíblia diz que aquele moço, o pai ainda fala assim, ó, pega o melhor do cevado e vamos fazer uma festa. Aí quem está em casa há muito tempo não entende. Alabai, alamandorei. Aquele que está em casa há muito tempo não entende o tratamento do pai com aquele que chegou. Não entende que aquele que chegou está todo ferido, está machucado, está precisando de remédio, está precisando de azeite, está precisando de pão, está precisando de água. Não entende que tem que abraçar. E a Bíblia diz que o mais velho se entristeceu quando chegou na casa e viu a festa. Satanás, ele fica furioso. E não é de você fazer grandes coisas, não. É só de você entrar dentro da igreja e sentar na cadeira. É só você sentar ali na presença de Deus que o inimigo já fica furioso. Mas nessa manhã está repreendido toda a fúria de Satanás contra as nossas vidas. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus Cristo que guerreia as nossas guerras nesta manhã. E o Senhor nessa manhã ele está quebrando corrente, porque Jesus fez eu lembrar de Pedro. Quando Pedro está na prisão, Alamandarabacai, Alabaia Surya, Deus envia um anjo, Alamandarabacai. Deus envia um anjo, Alamanto, que fala para Pedro, coloca aí sua sandália, coloca sua capa e vamos. E o que me chama muita atenção naquela passagem é que a porta de ferro, eles passaram por várias portas, mas a porta de ferro,
Halabaia Súria Calamandarabacai. A porta de ferro abriu por si só. Porque quando Jesus entra na frente, não tem para ninguém. Quando Jesus abre a porta, ninguém fecha. Quando Jesus te levanta, ninguém te derruba. O diabo ele pode até armar. Ele pode até armar. Mas Jesus ele já vem com a espada, lá mandar abacai, e vem cortando as correntes, vem cortando as cadeias, vem libertando, vem salvando, vem curando, porque ele é Deus. Porque ele pode fazer. Alabaio. A Bíblia diz que a festa estava acontecendo quando o irmão mais velho ficou entristecido. Mas aí o pai disse assim para ele, porque ele reclamou, ele disse: ô pai, há tanto tempo que eu estou aqui, querendo dizer, eu não fui embora da tua casa. Ele não foi, irmãos, mas ele perdeu a presença do pai. Alamonto. Ele esqueceu o lugar que ele estava. E quantos crentes hoje dentro da igreja esqueceram o lugar que está? Esqueceu que está na presença daquele que tudo pode. Esqueceu que ao invés de falar com Deus, ele vai falar para o vizinho. Esqueceu de que ao invés dele pôr os seus problemas nos pés de Cristo, ele põe nos pés de todo mundo. Aí por último ele vai falar com Jesus. Como quem quer dizer, corri para todos os lados, não teve jeito, então eu vou correr com Jesus. Não. Primeiro é com o pai. Falou que o pai está resolvido. Pode não ser hoje, lá mandar abacai, mas que ele resolve, ele resolve. A Bíblia diz que aquela viúva, ela demorou. Demorou. Porque se todo dia ela estava lá batendo na porta, mas um dia ela enjoou o juiz. O juiz foi enjoado. Ele era iníquo. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei quem é que falou que não vai dar certo. Mas o meu Deus diz nesta manhã, eu sou o Recalamon, que ele quebra cadeias, que ele restaura vidas, que ele coloca de pé o caído, porque ele pode. Assim como aquele jovem foi recebido pelo seu pai, Deus recebe muitas pessoas nesta manhã. Talvez essa mensagem, eu não sei se ela vai andar por aí, se alguém vai ouvir. Eu sei de uma coisa, que Deus está cumprindo promessa na vida de gente, viu? Porque quando Jesus fala assim, eu vou enviar as nações, pode ser só a sua voz. Pode ser que teu corpo esteja aqui, sua voz vai para muitos lugares. E Jesus vai fazendo a obra. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E nesta manhã ele está trabalhando em muitas vidas. Eu sei que aquele moço voltou humilhado. E eu sei que Jesus, a pessoa volta humilhada, mas Jesus, ele exalta. Porque ele é poderoso para fazer, irmão. E ele não exalta para... eu quero que Deus exalta para fulano ver, para ciclano ver. Não, irmão, ninguém precisa ver nada, não. Tudo que você faz aqui, está registrado no livro. Alamandarabacai. A Bíblia diz que um copo de água que você der para o seu irmão, você já tem galardão. Olha isso, irmão. Deus é um bom patrão. Deus é um patrão que paga. Deus não deve nada para o homem. Deus nunca vai pedir a você o que ele já não te deu. Tudo que Deus pede para você, ele já te deu. Por isso que Deus pediu lá a Abraão e Isaac. Eu quero teu filho, mas ele já tinha dado. Tudo que Deus pedir para você, Deus já te deu. Porque ele sabe que ele tem poder para trazer existência até o que não existe. Para te abençoar nessa manhã. Amém, irmãos? Que Jesus vos abençoe poderosamente, viu? E eu senti a presença de Deus aqui, eu senti a graça de Deus aqui. E eu sei que Jesus nessa manhã está fazendo milagre, viu? Porque Jesus não passa pela cidade sem fazer nada. Jesus não passeia, diferente de Satanás. Satanás estava passeando. Mas Jesus não, Jesus ele entra, ele passa lá, mandarabacai, alabaio. E eu sei que aonde ele pisa, ele transforma. Aonde ele coloca o pé dele, ele faz porque ele é Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Deus abençoe a missionária Elizabeth, missionária Anália. Deus abençoe a diaconisa Fabiana e todos os irmãos que eu não conheço. Pastor Joel, missionária Letícia, né?
Que Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe, pastor Joel. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Você que está aí no outro lado, coloque a mão no teu coração, ore junto comigo, tá bom? Não quero só eu aqui estar sozinho orando, não. Você aí, onde você estiver na tua casa, ore junto comigo. E o meu Senhor, ele é poderoso para entrar aí agora, dentro da tua casa e fazer um grande mover. Amém? Fazer aí um grande reboliço para a glória do Senhor. Amém? Agradeço a missionária Valdilene, que Deus continue te usando, viu, Bênção? Deixa Deus te usar mesmo, dá lugar na terra, Deus é fiel. Quem sabe um dia tu vem aqui para Santa Catarina, né, pregar aqui, né? Quem sabe um dia Deus prepara, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã, Senhor, já queremos te louvar, meu Pai, por essa live maravilhosa, gloriosa, aonde, Pai amado, o Senhor tratou, Pai, de uma forma particular, Senhor, ao nosso coração, à nossa alma. Pai, eu te apresento, Senhor, cada vida, Pai, que está aqui pelo YouTube, cada irmão, irmã, Pai, que está conosco aqui, Pai, pelo MID, Senhor. Pai, tu conheces, Senhor, Pai, a causa, a necessidade de cada um. Pai amado, vai entrando com a providência, Pai, vai entrando, Senhor, com socorro, com a salvação. Ah, meu Pai, se é uma área, Senhor, que precisa, Pai, de uma libertação. Meu Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor, trazendo a libertação, trazendo a salvação, a cura, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero te apresentar, Pai, em especial, a vida da nossa irmã Jailma, Senhor, que tem nos acompanhado aqui pelo YouTube, também aqui pela nossa reunião. Pai, tu conheces, Senhor, a causa da tua filha, tu sabes, ó Pai, o que ela tem passado, o que ela tem enfrentado, mas eu conheço, Pai amado, e sirvo um Deus, Pai, que é poderoso, meu Deus amado, para mudar, Senhor, qualquer situação, Pai, que nesta manhã, Senhor, através da nossa fé, Pai amado, que eu creio, Senhor, no poder da oração, meu Pai, e eu uno, Senhor, a minha fé com a fé da tua filha, com a fé, Pai, dos irmãos que estão conosco nesta manhã, Senhor. Uno a minha fé, Pai, e profetizo, Pai amado, na vida da tua serva, que vai ter restauração no casamento dela. Meu Deus querido, que o Senhor vai entrar, que o Senhor vai resgatar, vai trabalhar na vida do esposo, Pai, todo mal, toda obra de bruxaria, meu Deus amado, já está caindo por terra agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai visitando a tua filha nessa manhã, vai fortalecendo, vai dando força, visita os filhos, as filhas da tua serva, Pai, vai fortalecendo nesta manhã, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, a nossa irmã, Senhor, Ângela Maria, Pai, que o Senhor também possa visitá-la nesta manhã, meu Deus, fortalecer na tua filha, Pai, fortalece, renova ela, Pai, do alto da cabeça, as plantas dos pés, Senhor, derrama, Pai, meu Deus querido, o teu azeite da renovação na vida da tua filha, que ela vai ter, Senhor, força para caminhar, Senhor, mais uma milha na tua presença, para andar, Senhor, mais uma milha, Pai, na tua presença, ainda que seja de joelho, Pai, que ela venha ter força, que ela venha continuar firme na tua presença, Senhor. Alcança também a nossa irmã Núbia, alcança também, Pai, a nossa irmã Cleide, Senhor, que sempre está conosco aqui, Pai amado. Aleluia, pelo YouTube. Tu conheces também, Senhor, a necessidade da tua serva, Pai, vai entrando. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, alcança, Pai, aqueles que estão, Pai, na cama de uma UTI, Senhor. Meu Deus, vai entrando com o milagre, vai entrando com a salvação, Pai. Aonde o médico ali, meu Pai amado, meu Deus querido, deu ali, Pai, o diagnóstico de morte, Pai, que o Senhor possa chegar com a vida. Meu Deus amado, confundindo, Senhor, a medicina, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai visitando aqueles que estão presos espiritualmente falando. Pai, quebra as prisões, quebra os ferrolhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando as algemas, cadeado, vai jogando por terra, aquele que está longe, Pai, da tua presença, como foi falado aqui na tua palavra, que esse filho pródigo, Senhor, possa voltar, retornar à casa do Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai fazendo uma grande obra em nosso meio, abençoa a tua filha, Pai, missionária Valdilene, Pai, que hoje Pai amado, dê um lugar na terra para o Senhor usar a vida dele e falar ao nosso coração. Pai, visita a tua serva neste momento. Pai amado, tu sabes o que ela precisa, Pai. Vai entrando, Pai, com providência, vai fortalecendo, vai renovando, vai jogando por terra, Pai, todo impedimento, toda barreira, toda palavra, Pai, que não provém, Senhor, de ti, Pai, que venha contra a vida da tua serva. Pai, vai jogando agora por terra, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que nenhuma arma forjada, preparada para os teus prosperidade
prosperará, Senhor. Meu Deus, cobre a tua filha com o teu sangue, Pai. Quantas palavras lançadas, quantas ferramentas, Pai, do adversário lançadas, Pai, contra a vida dela, contra a casa dela, para destruir a família, Pai. Mas hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, está repreendido, porque não tem força. A tua palavra diz, Senhor, que sobre o teu povo não vale encantamento. Toma a tua filha, meu Deus, vai abençoando, Pai, de uma maneira gloriosa. Alcança o meu pastor Joel, alcança a minha pastora Letícia. Abençoa, Pai, este casal, abençoa o Ministério ECAMI, abençoa, Pai, nosso irmão Luiz Augusto, que está conosco, Pai, o pastor Luiz Augusto, Pai, que está conosco, Pai, nessa live. Abençoa teu filho, tu conheces também, Pai, a necessidade dele, Pai, vai entrando com a providência, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai cuidando ali, Pai, da casa dele, do lar dele, da igreja, aonde, Pai amado, ele cuida, meu Deus, em nome do Senhor, Pai, é o que eu te peço. Abençoa também a missionária Elizabeth, Senhor, vai abençoando a tua filha. Tu conheces, meu Pai amado, aleluia, as necessidades da tua serva. Tu sabes, meu Pai, que não tem sido fácil a caminhada. Oh, Espírito de Deus, mas eu peço a Ti nesta manhã, Senhor, sustenta a tua filha, que ela, Pai, e todos que estão nessa live, que estão pelo mídia, pelo YouTube, Pai, venham estar guardados, Senhor, na sombra do teu esconderijo, Pai. Você está escondido, guardado, porque aquele, Pai, que está escondido, aquele que está guardado na sombra, Pai, do teu esconderijo, seta nenhuma não pega, macumba nenhuma não pega, palavra contrária nenhuma não pega, palavra de maldição, Pai, nenhuma não pega, porque está escondido, está guardado na sombra do teu esconderijo, Pai. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.